Bom, ok galera, bem-vindo ao novo vídeo de Matemática com Cidrocha. Nesse vídeo daremos continuidade ao estudo de divisibilidade. Chegamos aqui na parte de múltiplos e divisores e entraremos na parte de critério de divisibilidade. Bom, critério de divisibilidade nada mais é do que artifícios que vai nos dizer se um número é divisível por um ou não. Por exemplo, em aulas anteriores a gente já estudou quando é que um número é divisível por outro. Por exemplo, o número 42, se a gente quer saber se o número 42 ele é divisível por 6, basta que a gente pegue o 42 e divida por 6. Nesse caso dá 7. E 7 vezes 6 dá 42. 42 menos 42, a resposta é 0. Como o resultado obtido aqui é 0, a gente diz que 42 é divisível por 6. É o resto da divisão que vai nos dizer se o número é divisível ou não. Porém, se a gente pegar agora o número, por exemplo, 63, tentar dividir ele por 5, por exemplo, note que a resposta vai ser 12, ou então você pode pegar o 6 e dividir aqui, vai dar 1, aí 1 vezes 5 dá 6, 5 para 6, 1, aí abaixo 3, 13 dividido por 5 é 2, 2 vezes 5 é 10, 10 para chegar em 13, falta 3, beleza? Como o resultado aqui, o resto, não foi 0, a gente diz que 63 não é divisível por 5, beleza? Porém, os critérios de divisibilidade, ele vai dizer pra gente se um número é divisível por outro ou não, sem a necessidade da gente efetuar a divisão, ok? Se você conhecer os critérios, você não precisa fazer a divisão. Por exemplo, se fosse um número muito grande, ficaria complicado a gente fazer a divisão. Por exemplo, se eu perguntasse se 8.756 é divisível por exemplo, por 5. Aí, nesse caso, o número é muito grande e fica complicado de nós efetuar a divisão. Então, para isso que existem os critérios de divisibilidade, para você saber só em observar para o número se ele é divisível ou não por outro número, beleza? Então, estudaremos agora a parte dos critérios. O primeiro critério é a divisibilidade por 2. Bom, um número é divisível por 2 quando ele é par. Basta que ele seja par, que a gente já pode garantir que ele é divisível por 2. Por exemplo, vamos colocar aqui um número. É divisível por 2 quando o mesmo é par. Beleza? Exemplo: 652, 976, 1842, 7.488. E aí vai. Observe que para você verificar se o número é par ou ímpar, basta você olhar o último elemento do número, ó, o elemento aqui das unidades. Se esse elemento for par, é porque o número todo também é par. E note que os algarismos, vou botar aqui, ó. Lembre-se. Lembre-se que os algarismos pares, por exemplo, 2, não, 2 não, começa do 0, né? 0, 2, 4, 6 e 8 são algarismos pares. Então, se o número termina em 0, ele é par. Se o número termina em 2, ele é par. Se o número termina em 4, ele é par. Se o número termina em 6, ele é par. E se o número termina em 8, ele também é par. Então, note que todos os exemplos aqui, ó, o último número aqui, ele é par. Então, o número todo também é par. Então, esse é o critério de divisibilidade por 2. Beleza? Agora, vamos para o segundo critério. Divisibilidade por 3. Bom, por 3 é o seguinte, você vai somar os algarismos. Se os algarismos for um múltiplo de 3, então é divisível. Vamos lembrar aqui que os múltiplos de 3 são quem? Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente.
Beleza? Então, para você verificar se o número ele é divisível por 3, você vai fazer o seguinte, você vai somar os algarismos. E aí, somando esses algarismos, se a soma for um múltiplo de 3, é porque o número também é, é divisível por 3. Então fica assim, ó. Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos do mesmo é um múltiplo de 3. Por exemplo, é 121. Vou botar aqui, 1212. Ele é um múltiplo de 3. Por que ele é um múltiplo de 3? Observe que se você somar 1 mais 2 mais 1 mais 2, o resultado vai ser o quê? 6. E observe que 6 ele é um múltiplo de 3, ó. Se 6 é um múltiplo de 3, então o número ele também é divisível por 3. Beleza? Então você soma os algarismos do número. Se o resultado aqui for um múltiplo de 3, é porque o número ele é múltiplo de 3. Um outro exemplo, vou botar aqui como exemplo 1. 92, 79. Por exemplo, 2279. Repare que se você fosse fazer a conta, era mais complicado. Então a ideia é que você pegue os algarismos dele. 9 mais 2 mais 7 mais 9. E repare que quando você fizer essa soma aqui, 9 mais 2 dá 11, mais 7, 18, mais 9, 27. Note que 27 é um múltiplo de 3. Repare que se você continuasse aqui, ó, o próximo seria 15, depois 18, depois 21, depois 24, o próximo seria 27, que é justamente o que aparece aqui, ó. Se aqui é um múltiplo de 3, esse número também é. E outra coisa também, ó, se você ainda não consegue dizer que... Se você ainda não conseguir dizer, se você não for capaz de perceber que esse número é múltiplo de 3, você pode efetuar a soma de novo. Por exemplo, você poderia fazer aqui novamente, ó, 2 mais 7. Aí repare que 2 mais 7 vai dar 9. E 9 também é um múltiplo de 3. Agora ficou fácil, porque o 9 ele já aparece aqui, ó, tá vendo? Você pode efetuar a soma quantas vezes você desejar, até que você perceba que o número que você obteve, ele é um múltiplo de 3. Aí, vamos ver um problema aqui, né? Mostre que 4.673 não é múltiplo, ou vou botar assim, não é divisível por 3. Então, pra gente mostrar, a gente faz o seguinte, ó. Você pega esses algarismos, esse número, os algarismos, você soma os algarismos desse número, e o resultado vai dar quanto aqui? 6 mais 4, 10, com 7, 17, com 3, 17 com 3 vai dar 20. Note que você pode fazer de novo, e você vai obter resultado 2. E note que esse 2 ele não é múltiplo de 3. Isso aí o suficiente para você mostrar que esse número, de fato, ele não é divisível por 3. Se você chegou aqui numa resposta que não é um múltiplo de 3, é porque esse número que você testou, esse número, ele não é divisível por 3. Beleza? É dessa forma que a gente procede. A terceira técnica é divisibilidade por 4. Por 4 é o seguinte, você vai olhar os dois últimos números. Se os dois últimos números for divisível por 4, é porque o número ele também é divisível por 4. Então vamos lá, vamos dizer assim, ó, um número é divisível por 4 quando os dois últimos
algarismos forma um número divisível por 4. Então basta que você analise só os dois últimos números. Se os dois últimos números for divisível por 4, é porque o número todo também é. Por exemplo, repare se você pegar o número aqui, ó, 4, 6, 7, 2, 4. Para você saber se esse número é divisível por 4, você não precisa fazer a conta com o número todo. Basta você pegar aqui, ó, os dois últimos números, que no caso é 24. Você pega o 24 e tenta dividir ele por 4. Repare que 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4 é 24. Para chegar em 24, a resposta é 0. Então, se o resultado deu 0, é porque o 24 ele é divisível por 4. Sendo esse número aqui divisível por 4, significa dizer que o número todo ele também é divisível por 4. Então, a resposta aqui seria sim, se fosse uma pergunta no caso, né? Então é isso. Para você saber se o número é divisível por 4, basta você olhar esses dois últimos números. E muitas das vezes nem precisa você efetuar a conta, basta você olhar se esse número, se esse último número, ele é um múltiplo de 4. Se esse último número for um múltiplo de 4, o problema está resolvido. E só para lembrar, os múltiplos de 4 é quem? É o 0, o 4, o 8, o 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Beleza? É bem tranquilo. Agora vamos para o critério de divisibilidade por 5. A divisibilidade por 5 é o seguinte: um número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Então, vamos colocar aqui um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Basta você olhar o último algarismo. Se o último algarismo for 0, o problema acabou. Esse número é divisível por 5. Se o último algarismo for 5, o problema também acabou. Esse número ele é divisível por 5. Então, basta que a gente observe isso aí. Não tem problema algum. É bem simples mesmo, não tem o que esquentar. E aí, nosso exemplo aqui, basta que a gente escreva um número terminando em 0 ou em 5, por exemplo, 290 termina em 0, 4.675 termina em 5, por exemplo, 2.008.495. Todos esses números aqui, eles são divisíveis por 5. Basta que o último número seja divisível por 5. Basta que o último número seja 5. Você só vai observar aqui o último algarismo. Se o último algarismo for 0 ou 5, aí esse número é divisível por 5. 6. 6 não, 5, né? Divisibilidade por 6. Bom, a divisibilidade por 6 é o seguinte: um número ele vai ser divisível por 6 quando ele for par e também for divisível por 3. Se ele for par e divisível por 3, aí ele um número ele é divisível por 5, por 6 no caso. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 3 e é par. Neste caso, quando você for analisar se um número é divisível por 6, eu sugiro que primeiro você olhe logo se ele é par. Se ele não for par, você já pode dizer que ele não é divisível por 6. Aí no caso, se você constatar que esse número ele é par, aí você testa para ver se ele é divisível por 3. Se ele for divisível por 3, aí ele é por 6. Por exemplo, o número
e 22, né? Esse número ele não é divisível por 6. Você pode estar se perguntando, professor, mas ele é par. Ele é par, mas se você for olhar a questão do se ele é divisível por 3, você vai ver que ele não é. Para ser divisível por 3, você tem que somar os algarismos, tá vendo? E aí quando você soma aqui vai dar 11, e 11 não é um múltiplo de 3, beleza? Então esse número ele não é divisível por 3. Se ele não é divisível por 3, logo ele não vai ser divisível por 6. Agora, se eu trocar aqui esse 2 pelo 3, aí tudo muda. Aí aqui agora chegamos em uma resposta que também ainda não é, porque deu ímpar. Deixa eu colocar aqui no caso 6. Pronto, agora melhorou. Nesse caso aqui agora sim, note que se você olhar, esse número ele é par, porque ele termina em 6. Ele é par. E note que se você somar os algarismos dele, vamos fazer aqui embaixo, se você somar os algarismos dele, você vai ter 7 mais 2 mais 6, que vai dar 15. E 15 é um múltiplo de 3. Se você quiser, você pode somar o 15 de novo, ó. 1 mais 5, e vai dar 6. 6 é um múltiplo de 3. Então esse número ele é múltiplo de 3, e além disso ele é par. Ele é múltiplo de 3. E além de ser múltiplo de 3, ele também é um número par. Se isso ocorre, ocorre isso. Ele é par. E ele também é múltiplo de 6, de 3, então ele com certeza ele vai ser o quê? Divisível por 6. E se você estiver achando que não, basta que você pegue ele aqui, ó, e divida ele por 6. Repare que 7 dividido por 6 vai dar 1, aqui sobra 1. Eu abaixo o 2. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 6, 12, para chegar em 12, 0. Aí agora abaixo o 6. 6 dividido por 6 é 1. E 1 vezes 6 é 6, para chegar em 6 é 0. Então, de fato, a gente obteve aqui um resto, uma divisão, que o resto é 0. Então, de fato ocorreu o que nós desejávamos, que esse número fosse divisível por 6. Então, para verificar se o número é divisível por 6, devemos observar duas coisas. Se ele é par e se ele é divisível por 3, beleza? Vamos para o próximo. O próximo é a divisibilidade por 7. O 7 é o seguinte, o 7 você vai eliminar o último número e subtrair o dobro desse número que você vai pegar o resto do número e subtrair o dobro desse número que você eliminou. Se o resultado for um múltiplo de 7, aí nesse caso o número é divisível por 7. Eu não vou nem escrever nada aqui que fica mais complicado ainda. Eu vou explicar mais por meio de exemplo. Exemplo, se eu pego o número aqui, vamos supor, 6, 7, 8. E eu quero saber se esse número ele é divisível por 7. Note que se você pegar esse número, 6, 7, 8, e aí você vai eliminar o último número, e do que sobrou você vai tirar o dobro do que você eliminou. Quanto é o dobro de 8? 2 vezes 8, 16. E aí você faz a subtração, ó, 7 menos 6 é 1, e 6 menos 1 é 5. E aí você chega aqui numa resposta, que você tem que analisar se essa resposta é um múltiplo de 7. Note que os múltiplos de 7, eu vou colocar até aqui embaixo, para quem não está lembrado. Os múltiplos de 7 é quem? É 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, e aí vai. Esses são os múltiplos de 7. E repare que o nosso resultado aqui, que a gente obteve, foi um resultado que não é múltiplo de 7. Repare que 51 não está aqui. Se você obteve uma resposta aqui que não é múltiplo de 7, isso é o bastante para você dizer que esse número ele não é divisível por 7. Beleza? É bem simples mesmo. Não tem o que esquentar, não. É papo. Por exemplo, vamos ver, esse número aqui ele não é. Eu coloquei aqui só pra gente testar. Vamos testar agora o número 224. Bom, para ver se o número 224 ele é divisível por 7, a gente faz assim, ó. A gente pega o 2, 2, 4. Cancela o último algarismo e do que sobrou, você subtrai o dobro do que você cancelou. 2 vezes 4 é 8. Aí você coloca aqui 0,8 se você quiser, né? Aí vai ficar, ó. Toma emprestado aqui, fica 12 menos 8 dá 4. E aqui ficou 1 menos 0 dá 1. Aí você observa que o número que você obteve aqui foi 14. E 14 é um múltiplo de 7, ó. Se 14 é um múltiplo de 7 é porque esse número ele é divisível por 7. Vamos pegar outro aqui. Deixa eu pegar um número grande aqui para ficar melhor. Por exemplo, se eu te pedisse, se eu te perguntasse se esse número aqui é 39.584, se ele é divisível por 7, a gente vai fazer o procedimento da seguinte forma. Você vai pegar o número
E aí vai riscar o último e subtrair Aí você subtrai o dobro do que você cancelou, que no caso é 0,4. Se você quiser, você enche de 0 aqui, não tem problema nenhum. Aí você faz 8 menos 4 é 4, 5 menos 0 é 5, 9 menos 0 é 9, 3, 3. Aí repare que até aqui você ainda não sabe se esse número é um múltiplo de 7. Aí você vai fazer o procedimento novamente. Cancela o último e subtrai o dobro, que no caso é 8, né? Aí o resto você preenche de 0. Aí 5 não dá, você toma emprestado, fica 15 menos 8 é 7. 8 menos 0 é 8, porque você emprestou 1. Aqui fica 3, aqui fica 3. Aí você ainda não sabe, você torna a fazer o procedimento. Repare que 2 vezes 7 é 14. Subtrai aqui vai dar 4. 3 menos 1 é 2. E 3 menos nada é 2. Note que a gente já chegou no número que, por coincidência, a gente já sabe que ele é múltiplo divisível por 7, porque aqui a gente obteve 224. Mas digamos que você ainda não percebeu, você poderia fazer o procedimento novamente, e aí você ia ter 22 menos 8, porque o dobro de 4 é 8, e aí você ia chegar no resultado 14. E aí você acabaria descobrindo novamente que esse número ele é um múltiplo de 7. Note que ficou fácil a gente dizer se um número é múltiplo de 7 ou não. Agora, imagine que a gente tem um problema que diz assim, ó. Uma pergunta vamos supor que você tenha essa pergunta. 5.560 é divisível por 7? Esse é o nosso desafio. Então, para responder, a gente faz o mesmo procedimento, né? Não precisa fazer de fato a divisão. Você pode pegar o número e tentar dividir logo e aí olhar se o resto vai dar zero. Mas fazer a divisão é mais difícil do que fazer esse procedimento que a gente está fazendo. Então, a gente faz o seguinte: a gente, para a gente responder isso aí, a gente pega o número e subtrai o dobro do último. Risca o último e subtrai o dobro de zero. Quanto é o dobro de zero? É o próprio zero. Então, 556 menos zero dá 556. E aí você cancela o último de novo, o dobro de 56 é 12. E aí fica 5 menos 2, 3. E 5 menos 1 dá 4. Repare que quando você chega em 43, você pode continuar se você quiser, mas veja que não há necessidade de continuar, porque você sabe que o 42 ele é múltiplo de 7, porém o 43 não. Repare que do 42 a gente passa por 49, ou seja, a gente pula o 43. Então a resposta desse problema aqui é não. Pois, você pode dizer assim, ó. Deixa eu só reforçar aqui. A gente diz assim, ó, não. Pois, 43 não é múltiplo de 7. Isso aí já é o bastante para você dizer que esse número ele não é divisível por 7. Beleza? Agora vamos divisibilidade. Divisibilidade. Por 8. Bom, a divisibilidade por 8 é o seguinte: um número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos é divisível por 8. Então, isso significa dizer que você não precisa fazer é, a conta com todo o número, basta você fazer com os três últimos números. Por exemplo, se você pegar o número, deixa eu ver um número bom aqui, 28.672. Repare que eu poderia pegar esse número todo e fazer a conta, mas não tem necessidade, porque basta que esses três últimos aqui seja divisível por 8. Se esses três últimos for, é, então o número todo também será. Note que também aqui no final poderia ser 000. Se caso 000 fosse 000, nada mais é do que 0. E 0 dá para dividir por qualquer número. Se o número terminar em 000, ele também é divisível por 8. Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, 7658000, esse número é divisível por 8.
porque ele termina em 0, 0, 0. 0, 0 também é um múltiplo de 8. Então, se você pegar o 0 e dividir 0, 0, 0, é o número 0. Se você pegar o 0 e dividir por 8, a resposta é 0 e o resto da divisão é 0. Beleza? Então, é possível dividir um número 0 por qualquer outro número. Então, se ele termina em 0, 0, 0, ele é divisível por 8. Ele também poderia ter terminado em 0, 0, por exemplo, poderia ser o mesmo número, quer dizer, quase o mesmo número, né? E se ele terminasse em 8, por exemplo, repare que 0, 0, 8 é o próprio 8, e 8 dividido por 8 dá 1 e resta o 0. Então funcionou. Aí, pra gente aqui, a gente só vai fazer o 672, que é o caso mais complicado aí dos que eu listei aí, né? Por 8, repare que vai dar 8, 8 vezes 8, 64, para 67, dá 3. Aí desce o 2, 32 por 8, vai dar 4, 4 vezes 8, 32, 32 menos 32, dá 0. Então se você dividir os três últimos, a jogada é o seguinte, você divide aqui os três últimos números, deu 0, é porque o número todo ele também é divisível por 8. Se ele termina em 0, 0, 0, o número todo é divisível por 8. Se ele termina em 0, 0, 8, o número todo é divisível por 8. Então basta que esses três números sejam divisíveis por 8. Uma vez que esses três números é divisível por 8, o número todo também é. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 9. Lembre-se que os múltiplos de 9 é 0, é 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 e assim sucessivamente. Então você vai pegar o número todo e dividir ele por 9. Ou dividir não, vai somar os algarismos para ver se o resultado dá um múltiplo de 9. Caso isso ocorra, é porque o número é divisível por 9. Por exemplo, exemplo, o número 5.256. Ele é um múltiplo de 9. Pronto, para você verificar, você faz assim, ó. Você pega o 5, soma com 2, soma com 5 e soma com 6. A resposta aqui vai dar 7, 12, 12 com 6, 18. Aí você vai olhar, 18 é um múltiplo de 9? Aí você percebe aqui que sim. Se 18 é um múltiplo de 9, é porque o número todo ele também é. Agora, se você ainda não percebeu que o 18 é múltiplo de 9, você poderia reaplicar o procedimento. Você poderia fazer 1 mais 8, e aí você ia obter 9. Repare que 9 é múltiplo de 9, olha aqui, ó. Aí agora deu para perceber. Não precisa você efetuar a conta, beleza? Só é você aplicar o procedimento. Por exemplo, deixa eu fazer um outro número aqui. O número 26.280. Ele é um múltiplo de 9? Bom, para você verificar isso, basta você somar o 2, mais 6, mais 2, mais 8, mais 0. Repare que aqui vai dar 2 mais 6 é 8, com 2, 10, com 8, 18. E de fato a gente já percebeu que o 18 apareceu. Se você aplicar o procedimento novamente, você vai chegar no 9 também, ó. E de fato, esse número ele também é divisível por 9. E para finalizar, é o critério de divisibilidade por 10, que é bem fácil. É o mais fácil. O 9, né? Divisibilidade por 10. A divisibilidade por 10 é o seguinte: basta que o número termine em 0. Aí você pode colocar assim, bem resumido mesmo. Basta que o último algarismo seja 0. Sendo o último algarismo 0, o problema está resolvido. Esse número é divisível por 10. Por exemplo, 400, 1680, 9740,
97.470 e assim sucessivamente. Se ele terminar em 0, acabou. Ele é divisível por 10. Então é isso, esses são os critérios de divisibilidade. A gente já viu todos os critérios aqui. Depois iremos fazer exercício em relação a esses critérios. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o nosso resuminho da aula de hoje. Eu vou dar uma aumentada aqui. Aqui o nosso resuminho. E é isso. E até a próxima.